Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a atriz e diretora Dani Suzuki. Oi, Dani. Oi, Jair, um prazer estar aqui. Muito obrigada. E a nutricionista Raquel Francischi. Oi, Raquel. Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Jairo. É óbvio que todos juntos nós vamos falar do quê? De alimentação em tempos de pandemia. Com isolamento social, a geladeira passou a ser a grande companheira de muita gente. E como lidar com as tentações? Para começar, eu queria perguntar para a Dani o seguinte. Dani, você tem conseguido manter uma rotina alimentar? Horário para café, horário para almoço, horário para janta? Não, a mesma rotina com certeza não. Eu antes já não tinha uma rotina certinha, né? Mas agora que eu tô muito tempo em casa, parece que eu tive que me adaptar a uma rotina que eu não tinha. Então, muita coisa mudou aqui por aqui, principalmente meu peso na balança. Eu ganhei de 3 a 4 quilos nessa quarentena. Você passou a ter uma rotina que você não tinha isso? De alguma forma, ficar mais em casa ajudou a organizar a tua rotina alimentar? Não sei se organizar, mas eu não tinha uma rotina porque no meu trabalho eu não tenho um horário certo, né? De eu sair, de gravar, são dias aleatórios, então às vezes a gente fica sabendo como é que vai ser o dia seguinte um dia antes, mesmo à noite. Então eu tinha que me adaptar a uma rotina muito minha particular, independente de eu estar em casa ou não, nos horários de eu comer. E acabava que eu não sou uma pessoa que eu sinto muita fome quando eu estou fazendo muita coisa, porque eu estou sempre na rua, andando de carro para cá, para lá, mudando de estúdio, viajando. Então, eu como pouco, naturalmente. Mas o fato agora de eu estar em casa, eu estou com os horários, né, de café da manhã, de lanchinho, almoço, lanchinho, aí outro lanchinho, aí a janta, lanchinho antes de dormir. Então, começou a acrescentar aí no meu dia uma sequência de lanchinhos, pelo fato de estar muito no computador, né, trabalhando. É como se você estivesse assistindo um filme. Você fica sentado ali em frente da máquina, parece que dá essa necessidade de você ficar consumindo alguma coisa ao mesmo tempo, né, como a pipoca do cinema. Então, eu acho que isso tirou um pouco a minha rotina mais saudável, né, que eu tinha. Raquel, a Dani está contando aí um pouquinho como está sendo a experiência dela com a alimentação em casa. Imagino que a tua prática de consultório tem mostrado que as pessoas estão tendo dificuldade em lidar, né, com essa nova situação. O que você tem sentido das pessoas que estão em casa e que tem que resistir àquela geladeira, àquela despensa chamando elas o tempo todo, né? E o pessoal que está na rua, porque o esquema da rua mudou também, né? A gente tem horários diferentes de restaurantes, muitos restaurantes ficaram fechados há muito tempo, quer dizer, a rotina alimentar de muita gente mudou. O que você tem percebido no consultório, na tua prática? Olha, realmente essa história que a Dani está contando, comida 24 horas por dia disponível, é um gatilho justamente para esse ganho de peso. E as pessoas estão trazendo, né, justamente dois comportamentos alimentares. O primeiro que é esse comer automático, que é como a gente come a pipoca no cinema, né? A gente vai comendo de uma maneira inconsciente, sem perceber, no computador, e vai fazendo os lanchinhos, e cada vez que passa pela cozinha, pega alguma coisa. E o segundo é o comer emocional, quando bate aquela ansiedade, bate aquela angústia, bate a preocupação do que vai ser, vamos comer alguma coisa, né? E aí, muitas vezes, vem o descontrole, já que tem uma quantidade disponível, né? Então, abre um pacote de alguma coisa e aí manda ver, e aí a pessoa não consegue se controlar, supostamente, diante desse alimento, mas por trás tem um comer emocional, tem uma porção de alimentos muito generosa, comidas altamente gostosas, e aí a gente pode conversar mais sobre isso. Dani, isso que a Raquel está contando das comidas altamente gostosas, assim, você vai no supermercado, você compra um monte de alimentos saudáveis, etc. Mas você também, né? Imagino que você compra aquelas coisinhas assim, mais calóricas, né? Salgadinhos, doces. Nunca comi tanto biscoitinho de criança, porque eu não como. Aqui tem a dispensa, tem as coisinhas do Kauai e as minhas coisas a gente não mistura. Mas agora eu tô comendo muitos biscoitinhos dele. Então, às vezes ele vem com um pacotinho, às vezes eu vou pegar um negócio para comer, só buscar e vou na comidinha dele. Então, como é diferente da minha, a alimentação dele é bem mais calórica, né? Tem aqueles biscoitinhos. E aí eu sinto falta, porque às vezes eu tomo muita água de coco na rua, tô com verruga, em casa já faço menos. Então, às vezes você abre a geladeira, cai no leite com chocolate, coisa que eu tomo há muito tempo.
Só na água de coco. Agora eu saía do mar pra surfar, tomava uma água de coco. Agora eu acordo leite com chá. Então, tá ficando difícil aqui. Eu voltei a comer carne mais, comia só peixe, agora também voltei a comer carne, estou numa alimentação mais flexitariana, equilibrando, né? Mas E conta o negócio, assim, essa tentação das coisinhas para beliscar aí, né? Dessas, entre aspas, aí, porcarias gostosas, assim. Como que você faz, assim? Você tem algum truque para tentar evitar essa tentação? Ou você já largou mão, perdeu o controle, e não tem jeito? então, quando eu comecei a perceber que eu comecei a engordar, porque eu só fui perceber isso na hora de começar a experimentar as minhas roupas, né, que já estavam encostadas há um tempo, e eu percebi que eu não tinha muito o que fazer, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de fazer dieta. Eu gosto de comer, eu tenho prazer em comer. Então, eu tenho que criar um hábito de uma alimentação saudável, já que eu gosto de comer. Aí, como eu vi que eu já estava, falei, nossa, eu tô me alimentando bem, fico comendo umas coisinhas por fora, mas também não quero abrir mão dessas coisinhas. Então, eu comecei a substituir com água, que foi a única alternativa. Estou com muita fome, primeiro eu tento beber água, eu vejo se não é sede. Eu falei, vai ver é sede, eu tô achando que é fome, aí bebo água até a barriga ficar cheia d'água, e aí consigo segurar a onda. Não, não funciona sempre, mas funciona bastante. Raquel, a Dani contou um truque dela, né? Beber água quando dá essa vontade de comer alguma coisa, assim. O que você tem recomendado ali para as pessoas que, enfim, que tem que lidar com a tentação da geladeira, da despensa o tempo inteiro, já que estão em casa o tempo todo, né? E tem que tentar cuidar um pouquinho mais da alimentação, enfim. O que você recomendar? Quais seriam as orientações, né? O que você pode contar para gente? Bom, é desafiador para todo mundo, né? Então, quem está nos escutando e está sentindo essa sensação de descontrole, não se sinta sozinho. Algumas dicas que a gente pode dar, vamos ver se alguma delas ajuda. Primeiro, não ter estoque dentro de casa desses alimentos gatilhos que faz a gente ter descontrole alimentar. Então, se você gosta de um determinado biscoito, de um determinado chocolate, compra uma porção, uma embalagem, e pronto. Ficar com uma barra grande dentro de casa, sendo que você sabe que você adora chocolate, pedir, né, para realmente cair na armadilha. Segunda coisa, bom, eu tô aqui à tarde, tô com vontade de fazer brigadeiro, vou fazer uma lata de leite condensado de brigadeiro. Em vez de ficar com aquela porção gigante, já congela, guarda mais da metade no freezer para outro dia você ter essa vontade. Vai fazer pipoca? Faz uma porção menor. Fez um bolo? Congela metade do bolo. O grande segredo, Jair, é alimentos gatilho, a gente não pode ter à mão disponível o tempo todo. A gente tem que se preparar antes, quando a gente está com a consciência, para na hora H, na hora do descontrole, a gente não ter aquilo totalmente disponível. E a terceira grande dica é tentar perceber que fome é essa? É uma fome emocional ou é uma fome real? Porque se eu passei o dia inteiro no computador, tomando cafezinho, comi um pedaço de pão no café da manhã, e 4 da tarde, é óbvio que eu vou atacar o que aparecer pela frente. Então, também observar se essa fome não é real. Olha, eu vou contar um segredo de bastidores aqui para vocês. Eu tenho ido no supermercado, tenho tentado evitar ir muito no supermercado, eu vou uma vez por semana, tá? Aí eu compro todas as coisas gostosas que eu posso naquela compra, né? Mas se eu deixar, como você mesmo disse, Raquel, a mão vai tudo em um dia, dois no máximo. Então eu fico escondendo algumas coisas pela casa, sabe? Eu ponho atrás do sacola. E aí, de repente, eu acho e falo assim, nossa, esqueci que eu tinha comprado isso. Não, agora a Raquel falou esse negócio do supermercado. A pessoa é muito importante comer muito antes de ir para o mercado, porque se eu chego no mercado com fome, é aí que eu compro tudo mesmo. Dá vontade de comer tudo. Então a melhor coisa é você come muito até você não aguentar mais, aí que você vai para o supermercado. Que aí você evita. E outra coisa muito legal que a Raquel falou, assim, às vezes a gente, sei lá, acho que um grande problema é você pegar um pacote de chocolate e deixar do lado do computador, né? À medida que você vai trabalhando, um e-mail que vai chegando, você vai ficando nervoso, vai ficando tenso, você nem percebe, né? Quando viu, já acabou a barra inteira, né? Então tem que ter uma certa distância, né?
não é fácil, né, controlar essa fissura mesmo de comer, né? É difícil mesmo. Pois é, Dani, Raquel, não são só nós que estamos aí com problemas com alimentação. Os nossos leitores, a nossa audiência também tem dúvidas, né? E eles mandaram algumas perguntas que eu vou ler agora para vocês. Aliás, todo o programa a gente responde a dúvidas dos leitores. Se você quiser mandar a sua, caça, né, nas redes sociais o Viva Bem e aí manda sua dúvida, sua pergunta para a gente tenta ler durante os programas, tá bom? E eu vou ler uma pergunta que chegou para a Dani, que é a seguinte. Dani, você tem um filho, e como que você lida com a história da alimentação do seu filho, né? Você consegue fazer com que ela seja regrada? Aliás, que idade está teu filho, Dani? Kawai tá com 9. O Uhum. Kawai, ele se alimenta muito bem, assim, desde pequeno. Ele começou a viajar comigo muito cedo. Então, hoje ele é um menino que ele come de tudo. Comida japonesa, tailandesa, havaiana. Ele não é uma criança que tem frescura para experimentar nada. Então, tudo que é diferente ele gosta de experimentar. Isso, de alguma forma, fez com que, eu não sei se é natural dele, mas ele gosta de comer. E ele gosta de experimentar muitas coisas. Ele não gosta de fritura, já é dele, natural. Então, ele come verdura, espinafre, brócolis, assim, potes aos montes. Ele não toma refrigerante, ele não gosta mesmo, assim, eu já até, quando ele começou a ir para festinha de aniversário, eu dei para ele experimentar, já dei logo a Coca-Cola, que ele deu um golinho, ele falou, não gosta, eu falei, então que ótimo, então ele prefere água do que qualquer outra bebida, mas ele ainda tem o hábito do chocolate, leite com chocolate, que acho que vem lá, né, desde pequenininho, a gente coloca uma vez na mamadeira, acabou, aí não consegue nunca mais tirar. Mas em geral, ele se alimenta muito bem, né? Porque a gente tem um hábito aqui também só de alimentação orgânica, tem sempre verdura e legume, então ele, na escola também, quando ele come na escola, a alimentação é toda regrada, então ele se habituou naturalmente, né? Ele não gosta de chocolate, nunca vi um menino que não gosta de brigadeiro, bolo, mas descobriu há pouco tempo, não tem muito tempo, ele descobriu o chiclete. Algum amigo deu um chiclete que ele nunca... E ele, essa coisa de que chiclete é só para menino grande, né? Essa idade ele quer ser menino grande, ele quer o chiclete, mas ele também mastiga um pouquinho e já cospe. Então, com o Kawai, eu, graças a Deus, não tenho problema, assim, com comida. A minha única dúvida, realmente, foi um período que eu fui, durante muitos anos, vegetariana, quase 8 anos. No último ano, eu fui vegana, mas, assim, radical. Eu não comia nem arroz, não comia nada cozido, era tudo alimento cru. Foi uma época que eu estava muito magra e logo depois eu engravidei. E eu tive uma anemia muito profunda, foi ali que eu voltei a comer carne. E o Kawai, um período da vida, ele também queria deixar de comer carne, coisa dele, por causa dos animais, não sei o quê. E aí, no início, eu deixei, mas daqui a pouco eu comecei a ficar preocupada, porque eu fiquei doente. Então, eu me atentei que eu não substituía direito a minha alimentação. Então, não estaria sabendo fazer aquilo, talvez, para o meu filho, né? Eu não sabia o quanto que aquilo era importante. E aos poucos ele foi voltando. Então ele consome pouco, mas ele voltou a consumir carne. Por minha causa, assim, eu acho até, porque eu não sabia o quanto seria prejudicial a ele entrar numa alimentação vegetariana ou vegana, assim, sem eu não saber substituir, né? E com essa história dele estar em casa, a escola em casa, o homeschooling, você tem conseguido manter também, você falou que a alimentação dele era mais regrada, você tem conseguido manter os horários, café, almoço, ele não está perdendo o controle também? Dele sim, porque ele tem o horário dele do café, ele faz um lanchinho, só que é uma hora que ele quer comer só fruta, depois ele vai almoçar, e depois do almoço ele já tem vontade de fazer daqui a umas 2, 3 horas um lanchinho, nem que for só gelatina, alguma coisa, ele tá sempre... Eu acho que o meu hábito de começar a comer foi muito por causa dele, porque eu comecei a acompanhar as refeições dele, e eu não tenho esse hábito de comer várias vezes por dia. Eu como mais de manhã, um bom café da manhã, às vezes um almoço, mas depois de tarde eu até esqueço de comer, à noite uma salada só. E agora eu tô jantando, coisa que eu não fazia também. É outra coisa que eu acho que engorda, é jantar. Então eu voltei ao hábito de jantar por causa dele, porque é o momento que eu sento com ele também para poder fazer a refeição junto, né? Legal. Raquel, juntando um pouco com o que a Dani disse e uma pergunta de um leitor que chegou para
você, o leitor diz o seguinte: essa história de ter horário para as refeições é importante, mesmo na pandemia, e, por exemplo, comer de 3 em 3 horas é melhor do que comer só 3 refeições por dia? O que você acha? Ah, ótima pergunta. O importante é a gente ter refeições estruturadas no dia. Então, não precisa ser de 3 em 3, de 2 em 2, de 4 em 4. É importante você também sentir a sua própria sensação de fome, de saciedade. De repente, você fez um café da manhã generoso e pode passar a manhã toda sem comer e vai até o almoço. Agora, a recomendação é a gente ter uma estrutura no dia. Então, eu vou fazer uma refeição no café da manhã, vou fazer o almoço, falou em não jantar, mas eu posso fazer uma sopa, uma salada legal no final do dia, para também não ficar longos períodos em jejum. Então, ter uma rotina estruturada com pelo menos 3 refeições saudáveis com alimentos naturais é fundamental. Se vai ter carne, se vai ter muito carboidrato, etc., isso a gente consegue conversar numa conduta clínica e individualizar. A carne não é essencial para a nutrição humana. O Kauai consegue ficar sem carne, desde que tenha todos os nutrientes balanceados. Claro que para uma mulher na gestação é muito importante cuidar do ferro, então a gente precisa garantir essa suplementação. Então eu entendo o que a Dani passou, né, na gestação, com o vegetarianismo, mas tudo isso é possível a gente contornar, né, dentro do que a gente acredita como sendo a escolha cultural dessa família. Legal. E agora voltando aqui para umas perguntinhas que a gente tinha pensado para vocês, Dani, você tem quando começa a semana, você tem mais ou menos a ideia do cardápio da semana? Por exemplo, você vai no supermercado, você já imagina o que você vai comprar para ter um cardápio distribuído ao longo da semana? Ou não, assim, compra o que dá na telha, o que dá vontade e come o que tem. Você tem um planejamento ou você é mais tranquilo em relação a isso, não se preocupa muito com esse planejamento? Eu tenho o básico, assim, que é o que tem toda semana. O nosso café da manhã é sempre o mesmo, então a gente sempre, todo dia no café da manhã, come banana. Se não tem um suco verde, tem um café, um chá. E eu como tapioca, o Kauai come pão. E mamão, sempre tem fruta e ovos. Isso toda manhã. O Kauai todo dia quer ovo, eu também quero todo dia. Então a gente tem um bom café da manhã. Aí depois, a partir do almoço, fica livre, assim, o que a gente está com vontade. Então eu sempre como um pouquinho de tudo, coloco lá na geladeira, congelo, e aí a gente vai tirando. Às vezes o Kauai, às vezes tem comida, arroz com estrogonofe, sei lá, e o Kauai fala: ai, mamãe, vontade de comer um macarrão com abobrinha. Aí a gente faz, guarda o estrogonofe para o dia seguinte, assim. Então a gente gosta de variar aqui bastante. Geralmente o almoço, que é a janta, é no máximo o almoço do dia seguinte, se sobrar a comida, porque às vezes a gente faz o pirex e só tem a gente, né? Mas a gente come o que tá com vontade, realmente, assim. Eu não fico me preocupando, já comi fritura essa semana, vamos equilibrar. Não, a gente come o que tem vontade. Mas basicamente o cardápio é mais ou menos a mesma coisa. Tem sempre uma verdura, um legume no almoço. Não é todo dia que eu coloco carne, é um dia frango, orgânico, outro dia carne. Tem muito mais peixe. A gente aqui consome mais peixe do que frango ou carne. Até porque são os amigos meus que pescam. Então, eles estão sempre avisando que estão com peixe. Vai chegando aqui, né, o peixe. Então, é muito natural, assim. A gente não consegue se organizar muito, não. Agora que eu, nessa pandemia, eu comecei a cozinhar. Comecei a ter uma live de alimentação flexitariana. A gente está até diminuindo essa live por agora, porque eu já comecei e voltei a trabalhar. Então... mas aprendi a fazer várias comidinhas assim que eu não sabia, até para inovar um pouco, né? Porque tem uma hora que você tá sempre fazendo a mesma coisa, né? Legal. Raquel, aproveitando esses ganchos que a Dani deixou e pensando mesmo nas pessoas que estão em casa, que ainda estão em casa a maior parte do tempo, e que a gente está falando dessas tentações que ficam a todo momento ali presentes, assim, você acha que pensar na compra do supermercado da semana ou do mês, pensar no W da semana, pode de alguma forma ajudar as pessoas a se organizarem, ou é melhor ter uma coisa mais flexível, não encanar muito com isso, saber os elementos básicos e ter uma certa liberdade criativa, ou ter uma certa liberdade criativa? O que você acha melhor como estratégia? Acho que é uma combinação dos dois. Acho que sem o planejamento, por mais criativo que a gente seja, chega na hora H, se a gente não foi à feira, não trouxe hortifruti para casa, a gente vai acabar nos produtos industrializados que a gente já sabe que não tem as mesmas vitaminas, os mesmos que
aquilo que a terra dá, né? O alimento in natura é sempre muito nutritivo. Então, esse planejamento de ir à feira ou de passar num hortifruti ou ter a feira orgânica, né, já que a Dani comentou, seja qual for a estrutura que você definiu para sua casa, eu acho que essa estrutura tem que ser regular. Toda semana chegar alguns pés de folhas, alguns legumes, que é o que vai ser consumido durante a semana. Aí o carboidrato, claro que vai variar. Um dia é arroz, um dia é batata, um dia é macarrão, um dia é milho. A proteína pode ser o feijão, pode ser a lentilha, vai ser proteína animal, vai ser peixe. Aí a gente vai variando esses outros itens, mas ter essa compra para garantir a disponibilidade de alimentos saudáveis em casa é fundamental se você quer seguir uma alimentação saudável. E agora chegou a hora do confessionário. Esse quadro é o seguinte, pessoal. Sabe aquela dica de saúde ou de alimentação que vocês estão cansadas de dar para as pessoas, mas que vocês não conseguem colocar em prática ou não querem colocar em prática? Pois é o momento de confessar. Dani, qual seria o seu confessionário, o seu pecado nesse sentido? Então, meu pecado é uma coisa que eu acho, que eu sempre falo para as pessoas, que eu acho que o leite ele não é bom para o organismo. A gente não tem necessidade. O leite materno é muito importante, né? Quando você tem um bebê, mas depois a gente não precisa mais ficar consumindo o leite da vaca. Mas eu tenho esse hábito aí de tomar um leitinho com chocolate quentinho, que é um hábito que eu gostaria muito de perder, que eu acho que ninguém deveria ter, mas que ainda para mim está difícil. O Dani, vamos ver se a nossa nutricionista absolve você desse seu pecado. Antes dela contar o dela. Pensou? Bem tomar leite por dia, leitinho com chocolate, tem algum grande pecado assim ou a Dani tá absolvida? A Dani está absolvida, né? Ela tá nos contando um gosto da infância, né? Que é quase um comfort food. E quanto mais culpa a gente tem ao consumir um alimento que para a gente tem um valor emocional, pior a gente fica. É claro que ela tem razão, a gente pode perfeitamente substituir por uma bebida vegetal fortificada com cálcio, é mais saudável para o planeta, etc., mas não vai ter o mesmo valor afetivo. Então, eu acho que esse consumo pontual que ela está descrevendo faz parte da vida, né? E eu também tenho os meus, né? O meu é o chocolate. Dani Jairo, eu amo chocolate, realmente é algo difícil. Eu costumo comer diariamente, tento ficar ali naquela porção que a gente recomenda para os pacientes, 20, 30 gramas, prefiro um chocolate com maior teor de cacau, que é mais nutritivo, tento segurar para dar para os meus filhos de vez em quando, mas eles me vêm comendo, e aí eu tenho que também dar para eles, não vai ter jeito. Então, esse é um dos desafios, porque é um alimento muito gostoso, né? E faz bem, é o meu comfort food. Não, perfeito, Rafael, né? A gente tem que comer feliz, né? Porque eu tenho a sensação que eu engordo mais quando eu já começo a comer preocupada, com certeza. Tá bom. Eu aqui, então, vou absolver duas desses pecados, porque eu também peco muito. O chocolate, então, nem se fala. Na hora da vontade, assim, tanto faz ser 60, 70, ou ser bem docinho, que o que tiver na frente vai embora. Pessoal, Dani, recados finais, e Raquel, recados finais antes da gente acabar o programa. Gente, olha, muito obrigada, já que estamos falando aqui de alimentação, eu acho que é muito importante a gente criar um hábito, né, de colocar dentro do nosso corpo coisas saudáveis, lembrar, né, que a gente quer cuidar do lado de fora sem cuidar do lado de dentro, então a alimentação é muito importante, mas aquilo que a Raquel falou, a comida para mim está muito relacionada à felicidade, ao bem-estar, ao prazer. Então, eu acho que não tem nada mais importante na nossa vida que a gente viver com essa leveza, sem esse peso. E aí, o resto é consequência. Aí, quanto mais você amar a comida, acho que você tem que amar algum esporte também, que aí você consegue achar um equilíbrio. Legal, Dani. Muito obrigado. E, Raquel, recadinhos finais? Acho que a Dani resumiu, foi muito bonito, né? A gente busca uma perfeição na dieta, ainda mais nesse tempo, né, de saúde, a gente quer ter o nosso sistema imunológico maravilhoso, quer comer saudável, mas a gente precisa lembrar que não dá para ser perfeito 100%. A gente pode ter uns 5, 10% ali que vai um pouquinho mais de açúcar, uma gordurinha a mais, desde que os 80, 90% da dieta
esteja equilibrado, o seu corpo vai estar ótimo, você vai estar saudável. Então, o foco é saúde física, emocional e mental. É isso aí. Ô, Kawai, tudo bem? Cadê ele? Você Tá gosta de doido, ele não chocolate? aguenta. Você gosta de chocolate? Não de brigadeiro, né? De bolo. Bolo e brigadeiro me enjoo. O negócio dele é o chiclete agora que eu tô descobrindo lá nas coisinhas dele. Toda hora tem um chicletinho. Ele descobriu esse negócio de fazer uma bola. O negócio dele é fazer bola. É isso O que aí. você gosta de comer? Eu gosto O que de você gosta de comer, fruta, Kawai? O que você gosta? Fala pra ele o que você gosta gosto de de comer. comer fruta, legumes e doce. Ele come o brócolis, assim, o pote cheio. Não sei que amor é esse pelo brócolis. Eu nunca cultivei, mas ele, desde bebê, ele gosta. Kawai come bem. Legal. Melhor que eu. Se alimenta melhor que eu. É isso aí. Dani, Kawai, Raquel, muito obrigado pela participação. Você que está assistindo a gente em casa, espero que você tenha gostado. E amanhã tem mais Conexão Viva Bem. A gente vai falar de saúde da mulher. Não perca, está muito legal. Dani, beijos. Raquel, beijos. Obrigada. Kawai, beijão. Obrigada, Raquel. Até Beijo. mais, Tchau, gente. gente. Valeu. Qual?